Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, seu Resolvendo a Química, mais um dia de aula pra gente de teoria. Continuamos a nossa playlist sobre físico-química, agora com equilíbrio químico, na parte do deslocamento do equilíbrio. Galera, vou te ensinar umas malandragens para você resolver esses exercícios de equilíbrio químico. Você nunca mais vai errar um exercício de deslocamento do equilíbrio, certo? Então, é como sempre, enquanto tá rolando a vinheta, deixa o seu curtir e se inscreve aqui no canal. Bora! Muito bem, povo lindo, povo maravilhoso, já está aparecendo para você a parte teórica da nossa aula, tá? E quando a gente fala do deslocamento do equilíbrio, eu sempre peço para os alunos colocar coração, hashtag estrelinha asterisco. Rodrigo, o que é isso? Você tá louco? Coração, hashtag estrelinha asterisco. Isso aqui, galera, é o seguinte, para você guardar naquele lugar onde você guarda tudo que é mais importante. Quando a gente está falando de deslocamento do equilíbrio, galera, na verdade, de equilíbrio químico de forma geral, deslocamento do equilíbrio é o que mais aparece nas provas, tá? E para deslocamento, o nome já diz, deslocar, tirar de um lugar e pôr no outro. Tipo o ombro quando você desloca, né? Não, tá. Então a gente vai usar o princípio de Le Chatelier. Que diz o princípio de Le Chatelier? Que um equilíbrio, quando sofre uma perturbação, ele se ajusta, ele se desloca para reduzir essa perturbação e estabelecer um novo estado de equilíbrio. Então, ele não vai voltar para o equilíbrio que ele estava antes, ele vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. Beleza? E aí, galera, o que pode perturbar esse meu equilíbrio? O que pode perturbar o meu equilíbrio é concentração, pressão e temperatura. Só isso? Só isso, tá? Então fique atento, por favor, por favorzinho. Amanhã, terça-feira, tá? Quem tá vendo esse vídeo depois, vai lá no meu Instagram, tá? Que eu vou fazer o quiz sobre essa aula. Vai ficar salvo nos destaques. O Insta tá aqui embaixo aparecendo para vocês. Tá? Lá tem quiz para você seguir, para ver como a aula funcionou, para você ver como é que tá indo aí teus conhecimentos. Beleza? Então, eu vou fazer um quiz sobre esse assunto e eu preciso que você tenha em mente concentração, pressão e temperatura. É o que desloca o meu equilíbrio. Maravilha. Primeiro, concentração. E aí, lembra da nossa primeira aula? Lembra da nossa primeira aula? Não muda o valor da constante de equilíbrio. O que muda o valor da constante de equilíbrio é só a temperatura. Então, a concentração não muda o valor da nossa constante. Se eu aumento a concentração, o equilíbrio desloca para o sentido oposto, tá? Então, a dica que eu dou é: faça a egípcia. Ó, faça a egípcia. Aumentou de um lado, oh meu Deus, descompensou. O equilíbrio desloca para o sentido oposto, tá? Então, se eu aumento o reagente, o equilíbrio desloca para o sentido dos produtos. E se eu aumento o produto, o equilíbrio desloca para o sentido dos reagentes. Sério, prof? Sério. E se eu diminuir? Faça egípcia, legal, diminuir. Oh meu Deus, descompensou. O que faz para compensar? Desloca para o sentido que eu tirei. Faz sentido isso que eu estou falando? Tirei, descompensou, desloca para o sentido que eu tirei, até estabelecer um novo estado de equilíbrio. Então, galera, se eu tiro o reagente, o equilíbrio desloca no sentido a formar mais reagentes, consumir produtos e formar mais reagentes. Se eu tiro o produto, o equilíbrio desloca no sentido a formar produtos, consome reagente, forma produto. Beleza? Cuidado com isso aí, galerinha. Perfeito. Não muda o valor da constante. Segundo fator que muda o equilíbrio, que desloca, que perturba o nosso equilíbrio, é a pressão. E, de novo, não muda o valor da constante, povo. Prof, como é que eu vou lembrar o que acontece? Aqui, ó. Aumentou a pressão, o volume diminui. Tá? Mas quem sofre com a pressão, com essa redução do volume? Principalmente gases. Então, no equilíbrio químico, quando a gente está mexendo na pressão, repara sempre nos gases. Maior pressão desloca para o lado de menor volume de gás.
Mas qual lado tem menor volume de gás? Aquele que tem menor número de moléculas gasosas. Já vou fazer o exemplo aqui com vocês. E se você diminuir a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de maior volume de gás. Qual é o lado com maior volume de gás? Aquele que tem maior número de moléculas gasosas, certo? Então, trouxe um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Está aqui o nosso equilíbrio, certo? Eu vou mexer na pressão. Para mexer na pressão, não é sempre para um lado e sempre para o outro. Não, não é sempre para um lado e sempre para o outro. Você tem que olhar qual lado tem maior ou menor volume gasoso. Como que você faz isso? Vem aqui, ó. Gzinho é gasoso. Conta quantas molequinhas? 2. E aqui é aquoso, não conta. Então, nos reagentes, nós temos 2 volumes de gás. Nos produtos, veja que só o C é gasoso e tem um volume de gás. Nesse caso, como na direita eu tenho um volume menor, o que vai acontecer? Se eu aumento a pressão, nesse exemplo, o equilíbrio vai para os produtos. Se eu diminuo a pressão, vai para os reagentes. É sempre aumenta, vai para os produtos? Não, depende do maior ou menor volume de gás. Inclusive, galera, eu deixei uma caixinha aqui, ó, do atenção, tá? O que a gente vai escrever nesse atenção? Se a gente tiver o mesmo volume de gás nos reagentes e nos produtos, a pressão não desloca o equilíbrio, tá? Então coloca lá, a pressão não desloca equilíbrio e 2 pontos. Volume gás reagente for igual ao volume de gás dos produtos. Certo? Então, cuidado, por favor, por favorzinho, gente linda, gente maravilhosa. Se os volumes são iguais, a pressão não vai deslocar o equilíbrio. Por isso que vocês têm sempre que olhar qual lado tem maior ou menor volume. Boa! E o último fator, a temperatura. Essa sim, essa muda o valor da constante de equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo energia para o teu sistema. O teu sistema absorve essa energia. Por isso que o equilíbrio desloca para o sentido endo, de absorver. Então é sempre para o lado endo. Isso. Como é que eu sei qual que é o lado endo? É aquele que tem o ΔH positivo. Só olhar o ΔH? Só. Mas lembra que se para um lado é endotérmico, obrigatoriamente para o outro lado tem que ser o quê, lindinho? Exotérmico. Então, se você aumenta a temperatura, o equilíbrio vai para o sentido endo. É sempre os produtos, prof? Não. Pode ser os reagentes. Depende da reação. Já vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Se eu diminuir a temperatura, eu vou retirar energia. A minha reação vai deslocar no equilíbrio a produzir mais calor. Então vai para o lado exo, aquele que tem ΔH o quê? Negativo. Então quando eu mexer na temperatura, fique de olho no ΔH, certo? Maravilha. E eu trouxe uma brincadeirinha aqui, ó. Isso aqui é um aprofundamento, é algo a mais. Eu falo principalmente para a galera que está lá, ó. Isso aqui é coisa que está lá no curso de extensiva do Resolvendo a Química. Lá no curso do Resolvendo a Química Extensivo, turma Rod e turma Ouro, o prof comenta. Mas eu trago também aqui para vocês do YouTube, tá? Então, olha só. Eu tenho a constante de equilíbrio é produto pelo reagente. Se eu tenho uma reação endo, a temperatura e a constante são grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho uma reação exo, temperatura e constante de equilíbrio são inversamente proporcionais. Guarda isso, um temperinho. Qualquer dúvida você pode mandar aqui no Insta do prof, no direct, que o prof te ajuda a resolver as questões. Maravilha, galera. E aí, atenção. Catalisador desloca o equilíbrio? Não. O catalisador não muda o equilíbrio. Por quê? Porque ele acelera tanto a reação direta quanto a inversa.
O catalisador faz a reação alcançar o equilíbrio mais rápido, mas não vai fazer com que a reação desloque o equilíbrio. Fechado? A mesma coisa na temperatura, cuidado. A temperatura, quando eu aumento, ela sempre aumenta a velocidade. Cinética é uma coisa, equilíbrio é outra. Fechado? Para a gente terminar essa aula, o prof trouxe um exemplo que vai trabalhar com o gráfico. Eu quero trabalhar com o gráfico ao mesmo tempo com o deslocamento do equilíbrio. Vai ser assim, ó. Então, olha só. Eu trouxe a reação 2A mais B formando C gasoso, todo mundo gasoso, e aqui o nosso ΔH positivo. Aí, a reação começou e chegou em equilíbrio aqui, tá vendo? Ó, que depois, em um determinado ponto, elas ficaram constantes. Chegou no equilíbrio. Depois do equilíbrio ser alcançado, eu vou adicionar A. Olha o que vai acontecer. A curva do A vai dar um pulo, um salto. Por que ele vai dar esse salto? Porque eu adicionei. Deu um pico na concentração do A. Só que quando eu adicionei A é reagente. Adiciona, o equilíbrio desloca para o sentido oposto. O que começa a acontecer? Esse A e o B, que são reagentes, começam a ser consumidos. O A começa a diminuir até o ponto em que ele entra em equilíbrio. Tanto A quanto B vão diminuindo até o ponto em que eles ficam constantes. E o C, como eu desloquei para os produtos, no momento em que eu coloquei A, o C começou a aumentar até o ponto em que ele chegou em equilíbrio de novo. Percebeu? É assim que funciona. Aumentei o reagente, o equilíbrio desloca para os produtos. Ou seja, os dois reagentes vão diminuir para o nosso produto aumentar. Professor, por que nunca ninguém me ensinou desse jeito? Pois é, aqui no Resolvendo a Química você aprende química de verdade. Agora, se eu retirar o C retira. Então vai sumir de repente do nada, vai ter um pico para baixo aqui, ó. Pum, tirei o C. O que vai acontecer, galera? Vai acontecer que eu vou perturbar o equilíbrio. Tirei. O que o equilíbrio faz? Desloca para o sentido que eu tirei. Então, eu tirei C, mas o equilíbrio vai fazer o quê? Vai deslocar no sentido a formar mais o C. E se eu estou formando o produto, eu estou consumindo o meu reagente. Até o ponto em que ele fica em equilíbrio de novo. A mesma coisa para o B, que é meu reagente. Vai ser consumido até o ponto em que ele entra em equilíbrio novamente. Vocês entenderam a brincadeira? Qualquer dúvida, grita para o prof, deixa nos seus comentários. Deixa o seu feedback dessa aula também, eu acho importante, tá? Deixa o seu curtir se você achou esse jeito mais fácil de entender. Próximo. Cheguei no equilíbrio, mas eu diminuí a temperatura. Volta para a teoria. Diminui a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido ESO. Prof, como é que eu sei qual é o sentido ESO? Olha para o ΔH. ΔH positivo, a reação é endotérmica. Então, na direita é endotérmica. Isso significa que lá na esquerda vai ser o quê? ESO. Então, diminuir a temperatura vai fazer com que essa reação, o equilíbrio vá para o sentido ESO, que é a esquerda. Não é sempre para a esquerda, é nesse exemplo, onde endo está na direita, ESO está na esquerda. Vai começar o quê? A aumentar o meu reagente até um novo estado de equilíbrio, porque eu estou deslocando, estou favorecendo os meus reagentes. Beleza, povo? E vai diminuir o meu produto, porque eu estou diminuindo aí, consumindo produto para formar reagente. Show? Cuidado, não é sempre para um lado ou sempre para o outro, depende da nossa análise. A mesma coisa aqui, ó. Aumentei a pressão. Vai para o lado que tem menor volume de gás. Aonde está o lado de menor volume de gás, lindinhos e lindinhas? Não sei, vou analisar. Olha lá, eu tenho 2 gases mais um B que é gasoso. 3 volumes.
Nos produtos eu só tenho C, um volume gasoso. Então, nesse caso, nesse exemplo que o prof criou, aumentar a pressão vai jogar o nosso equilíbrio para os produtos. Porque nos produtos eu tenho menor volume. Prof, se não tivesse gás nenhum, seria volume zero, e aí esse seria provavelmente o menor volume. Show? Então, o que começa a acontecer se eu desloquei para os produtos? Os produtos aumentam até um novo estado de equilíbrio e os reagentes diminuem até um novo estado de equilíbrio. Boa? Galera linda, galera maravilhosa, essa é a nossa aula de deslocamento de equilíbrio. Essa aula é a aula que eu dou para a galera do meu curso, tá? Da plataforma. Eu trouxe para o YouTube porque eu acho que vocês merecem, porque é uma das aulas mais importantes do equilíbrio químico. Show? Deixa o seu curtir, deixa o seu feedback, o seu comentário e a gente se encontra numa próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.